Olá, boa noite. Eu sou Tony Ruins e vamos direto ao assunto. A apresentação tá aí e hoje a gente vai dar sequência à nossa fala, né? E vamos explorar junto hoje, né? No olhar maduro, como preparar o servidor público para uma cidade se tornar inteligente. Acompanhe conosco essa jornada que eu acho que vai ficar fantástica. E diga de passagem, não se aplica somente ao servidor público, que é o mais importante, que é a peça-chave. Mas dando sequência nessa jornada, a gente precisa entender o seguinte: preparar o servidor público para uma cidade inteligente requer uma série de abordagens abrangente que envolva o treinamento, capacitação, mudança de mentalidade. E a gente vai ver aqui uma sequência lógica, basicamente, para que a gente consiga. E os itens mais importantes estão aqui: conscientização e educação, tanto do servidor público quanto do munícipe, do usuário final, treinamento técnico, aqui vai direto mais ao servidor público que vai lidar com o seu cliente, com o seu usuário. Isso é fundamental. Um outro tópico importantíssimo, é habilitar um meio de comunicação e engajamento de ambos, o servidor público e, porque não adianta nada. Então, a gente precisa pensar muito bem nisso. Terceiro, é uma mudança cultural organizacional na nossa empresa, né? Que nós estamos falando pública, né? De servidor público, que é a maior empresa, normalmente, na grande maioria de todos os municípios do nosso país, é a maior empresa empregadora, prestadora de serviço, enfim, tem que ser administrada como tal. Uma coisa mais importante, quando a gente vai se preparar para o servidor e o munícipe, nós precisamos ter em mente e criar um sistema e uma campanha de incentivo e reconhecimento de ambos, tanto do servidor público quanto do usuário final. Nisso tudo, para fechar, a gente precisa ter um sistema constante, contínuo, atualizado, de uma avaliação do que está sendo proposto e receber essas informações, que é o feedback. E eu, dando sequência a isso, convido vocês para a gente entrar em alguns tópicos mais específicos. Vamos primeiro falar de conscientização e educação. Veja, essas medidas aqui podem ajudar a tornar e a criar uma sólida transformação para uma cidade inteligente, garantindo que todos os envolvidos estejam preparados e engajados no processo. Traduzindo, isso quer dizer o quê? Todos os envolvidos, tanto o prestador de serviço, que é o servidor público, e o munícipe, está querendo, motivados, preparados, treinados para que isso ocorra. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, só para refletir. Eu vou jogar uma bola de beisebol, ou de tênis, aquelas bolinhas pequenas, e para minha plateia. Você vai pegar a bolinha que eu vou jogar com a mão, beleza? Beleza, então vai lá. Pegou, peguei, beleza, ótimo, você pegou. Agora você vai pegar com 4 dedos. Joguei, pegou, tá mais difícil, ela escorregou, beleza. Agora você vai pegar com 1 dedo, eu vou jogar. Mas aí já fica difícil. Veja a importância da equipe, do conjunto, todos precisam existir para que o objetivo final seja alcançado. Então, dando sequência a isso, eu passo aqui um tópico importante: conscientização e educação do servidor público e do usuário. Isso é importantíssimo a gente falar nisso. Então, veja, preparar o servidor público para isso, para uma mudança, requer muito treinamento, capacitação, mudança de mentalidade dele, conceitos de trabalho, responsabilidade. Então, veja, eu abro a conscientização e educação em 7 itens que eu entendo fundamental. Primeiro, o planejamento para que tudo isso ocorra. Então, veja, aqui a gente precisa parar e pensar antes de fazer qualquer coisa.
O que vem a ser esse planejamento? Aí é uma chave importantíssima. Eu tenho que preparar o servidor com workshop, com seminário, explicar para que ele entenda o que é BIM ser uma cidade inteligente, destacando o que pode melhorar na qualidade de vida do cidadão, né? Que ele presta serviço. Porque o servidor público, como o próprio nome diz, ele é um servidor público. Ele precisa ter empatia, precisa ter carisma, precisa ter educação, respeito, responsabilidade com o seu cliente, que é o munícipe. Oferecer treinamento técnico. Exatamente. Vamos dar um exemplo. Não adianta nada eu idealizar um negócio todo e não treinar o usuário, que é o servidor público, para oferecer e utilizar dessa ferramenta para atender o munícipe. Então eu preciso treinar, né? Eu tenho que incentivar esse servidor público a contribuir com essas ideias e as soluções que podem tornar a cidade mais inteligente, mais objetiva, mais transparente, mais prática, mais usual para o cidadão comum que vai visar sua qualidade de vida, o seu bem-estar, sua segurança, sua saúde, sua educação. Então veja, são situações que a gente começa no planejamento para dar sequência. Veja, aqui tem uma coisa importante: identificação dos parceiros. Isso aí é uma coisa que é muito abrangente. Eu posso procurar um parceiro externo, posso procurar uma escola, uma empresa, especialista em tecnologia, aconselhamentos, suporte, organização social civil sem fins lucrativos, para apoiar, né, a identificar esses parceiros e começar a elaborar um plano. Veja, como eu falei lá atrás, preciso de todos os 5 dedos para pegar efetivamente a minha bolinha de tênis. Então, eu preciso criar conteúdos de desenvolvimento claro. Eu tenho que criar material educativo sobre cidade inteligente. Eu vou criar vídeos, apresentação, folheto, documentação, informações para que o servidor público se comece a atualizar, comece a criar uma situação para que ele entre num processo de desenvolvimento. Juntamente, isso também com o cidadão, o usuário final, o munícipe. Então veja, tenho que criar eventos, workshop, palestra nas escolas, que é fundamental você começar lá na educação, vamos dizer assim, do primeiro, segundo ciclo, no ensino médio, né? E para a comunidade geral, né? Sobre os conceitos de cidade inteligente e as suas vantagens. Veja, que nós estamos tratando de cidade inteligente por uma cidade humana, não aquele primeiro tópico que a gente viu, a cidade empresarial, que também faz parte disso aqui. É um adendo, é uma segunda etapa da cidade que eu entendo mais importante, que ela seja inteligente para o cidadão, para depois ser empresarial. Ok? Então veja, e eu tenho que criar um sistema com esse tópico que me dê retorno para mim saber como é que está acontecendo essa atividade. Eu tenho que criar mecanismo para eu conseguir ter o retorno dos usuários, do servidor público e também do cidadão, para mim ir ajustando conforme for necessário esse planejamento. Beleza? Então vamos. Feito tudo isso, eu tenho que promover essa divulgação. Aí sim, entra a rede social, entra material, entra o site da prefeitura local. E isso precisa ficar muito bem contextualizado, muito fácil de se achar. Não adianta vir com os termos usuais da organização antiga, porque o munícipe não está acostumado. E ele precisa saber também do como isso está sendo
modificado para que ele também procure as informações. Aqui vale um apêndice muito grande. Imagina que você tem uma pequena parcela de um sistema funcionando para facilitar. Vou dar um exemplo prático nisso. Você tem aqueles quadros de chamada de espera. Você chega, pega uma senha, né? Normalmente, os bancos têm isso efetivamente. Você lá vai dar o seu CPF, ele já puxa o seu nome, esse negócio todinho. E tem vários sistemas. Quando você entra no departamento desse, pede uma senha, ou se ela pede para você dizer o seu nome, ou o seu CPF, para que ele busque, você vai alimentar, ele vai te gerar um documento. E normalmente, existem sistemas muito simples, que dá um número, você tem um papelzinho, que é mais um papelzinho, né? Você recebe um ticket, um número, aí você tem que ficar olhando. Hoje existe sistema desenvolvido por servidor público que não foi treinado, ele trabalha num departamento, desenvolveu um sistema muito mais humano, eficaz, transparente para o cidadão. Isso aqui eu deixo um lembrete aqui, particularmente, procure a Prefeitura de Pinda, a Secretaria de Tecnologia, e peça sobre esse painel de chamada. Pra vocês terem uma ideia, o painel é tão inteligente e criado por um servidor público dentro da Secretaria de Educação, de Tecnologia, que quando você cadastra, ele te dá, na hora da chamada, ele te apresenta o nome e chama você verbalmente usando a inteligência artificial, ele simula uma voz, que normalmente é uma voz agradável, te alertando. Então, quem tem problema de visão está atendido pelo problema de audição. Quem tem problema de audição está atendido pelo problema da visão. Só falta vir um jeito de fazer em braille, né? E para surdo e mudos. Aí é uma outra tecnologia, é um outro passo, mas fica aí uma sugestão a esse funcionário exemplar dessa Secretaria da Prefeitura de Pindamonhangaba, que eu congratulo, compartilho e merecedor de grandes elogios e reconhecimentos, que nós vamos ver no final. Porque, veja, com essa brincadeira que ele fez, internamente, ele um servidor simples, humilde, mas desenvolveu o negócio e a prefeitura conseguiu nada menos uma bagatela de quase, vocês estão sentados, R$50 mil mês. A manutenção daqueles painéis que elas alugam, vendem, tem firma que faz isso. Então, parabéns ao servidor público dessa prefeitura de Pindamonhangaba. Dando sequência, eu tenho que criar, o que eu falei, é um sistema eficaz de monitoramento e avaliação do que está acontecendo. Veja, eu dei o exemplo lá atrás desse painel que o servidor desenvolveu, mas o munícipe não tinha ciência daquilo, não foi divulgado para o munícipe, como eu estranhei quando eu recebi essa informação. Fantástica, mas veja o importante do monitoramento e avaliação, e é um outro tópico importante que a gente tem que ter em mente.